Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira e estamos iniciando o roteiro 25. Então, segue a explicação do roteiro base comum da professora Vanessa, de segunda a sexta-feira. Lembre-se que o roteiro deve ser realizado por completo e qualquer dúvida eu estou à disposição. É só mandar uma mensagem para a tia Vanessa que assim que eu puder eu respondo. Ok, pessoal? Vocês que estão em casa, realizando o roteiro em casa, façam com atenção, com capricho, não deixem nada em branco. E levem os roteiros para a escola para a tia Vanessa corrigir, ok? Então, a aula de ensino religioso, nós estamos retomando alguns conteúdos já trabalhados esse trimestre. Então, hoje nós vamos rever sobre o papel dos homens e das mulheres na hierarquia religiosa. Como nós já estudamos, cada religião possui um membro, né, homem ou mulher, que está num lugar mais alto, né? É um líder religioso. Então, ali, ó, aqui na atividade, nós temos os personagens, né? E vocês vão relacionar qual é o líder religioso de cada religião. Então, ó, o número 1, o Buda, ele é o representante religioso de qual religião? Do budismo. Então, vocês vão colocar o número 1 ali no budismo. E o pajé e o cacique? Ele é o representante religioso do indígena, da religião indígena. Então, vocês vão colocar o número 2. E assim por diante, tá bom? Depois, vocês vão ter que preencher as frases de acordo com as palavrinhas que estão ali neste quadro, tá? Então, vocês leem, ó, quem tem a função de chefe do terreiro? É a mãe de santo, é o pajé, é o monge. Se você não lembrar, você pesquisa na internet ou vai fazendo os que você já sabe, o que sobrar você coloca ali depois, tá bom? Mas é só ir lendo que vocês vão conseguir fazer, tá? Aí, na terça-feira, nós temos aula de matemática e hoje nós vamos ver o que é um gráfico pictórico. Os gráficos, vocês já são acostumados a trabalhar nas disciplinas da tarde. E hoje nós vamos conceituar o gráfico pictórico, que é o gráfico feito por desenhos, olha lá. Em vez de estar escritos os nomes das frutas, tem o desenho da fruta. Então, isso é um gráfico pictórico. Lá no terceiro ano, quando a gente fazia os roteiros também em casa, vocês já estudaram o gráfico pictórico dos brinquedos preferidos. E no lugar dos quadrinhos tinha os brinquedinhos, por exemplo. Se ele tinha 10 bonequinhas, tinham 10 bonequinhas desenhadas. Vocês lembram? Então, hoje o gráfico pictórico é de frutas. Então, analisando esse gráfico, vocês vão ter que responder quais foram as frutas apresentadas para votação. Vocês vão escrever o nome delas, ó, mamão, abacaxi, banana, melancia e laranja. Depois vão escrever qual foi a fruta que teve mais voto, qual foi a fruta menos votada e qual foi a quantidade de votos que a laranja recebeu. Muito fácil, né, pessoal? O objetivo da aula mesmo é vocês relembrar o que é um gráfico pictórico e conseguir analisar. Depois nós vamos relembrar o que são advérbios. Vocês lembram que os advérbios são aquelas palavrinhas que nós usamos num texto, que elas podem indicar o lugar, o tempo, que vocês já aprenderam nos roteiros anteriores, e hoje nós estamos aprendendo que também pode indicar o modo em que aquela história está acontecendo. Se é bem, mal, apenas, devagar, depressa, o modo que tal ação está acontecendo, tá bom? Então, agora é a vez de colocar essas palavrinhas que são caracterizadas como advérbios, usá-las no texto. Então, vocês vão colocar um título para essa história, vão observar bem os quadradinhos e vão completar a história, ó.
Um dia, o que aconteceu um dia? Um pintinho estava bem tranquilo comendo as sementinhas quando de repente, olha lá, ele estava comendo suas sementinhas, de repente apareceu uma onça e ficou fazendo, uivando, desesperado, o pintinho tentou sair correndo. Então, vocês vão inventar essa história, tá bom? Aí, depois, na quarta, vocês têm as aulas específicas, né? Na quinta-feira, a gente volta com matemática, relembrando a numeração decimal. Nós já estudamos bastante as ordens, né? O valor de cada casinha, da unidade da dezena. E nós estudamos bastante material dourado. Hoje nós vamos conhecer um novo instrumento, um novo material didático para ensinar a numeração decimal, que é o ábaco. Então, vocês vão ler o textinho ali sobre o ábaco e vocês vão perceber, ó, que cada argolinha colocada na casa, ó, representa a casa das unidades, das dezenas. Então, funciona mais ou menos igual o material dourado, só que eles são de cores e casas diferentes. Então, vocês vão colocar ali a numeração que representa cada um, ó. Por exemplo, quantas bolinhas verdes tem ali na casa da dezena da atividade 1? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 dezenas. Quantas centenas eu tenho? 4 centenas. Quantas unidades de milhar? 1. Então, que número que vocês vão formar? 1.450. E assim por diante, tá bom? Depois vocês vão fazer a atividade 2, completando ali, ó, observando a reta numerada e vendo que aquela bolinha cinza ali, ela indica a quantidade de pontos de marcos no início de um jogo. Durante a partida, ele ganhou 20 pontos. Com quantos pontos ele finalizou esse jogo? Em que ponto da reta ele parou, ó? Então, ele começou com 7.955 e ele parou em qual ponto? Então, vocês vão pensar, ó, se ele ganhou 20 pontos, será que ponto que ele parou? Então, vocês vão pensar aí, tá bom? Em língua portuguesa, nós vamos relembrar, ó lá, é uma revisão esse roteiro. Relembrar tudo que a gente já viu, tá? Então, nós vamos relembrar as sílabas tônicas, que dependendo da onde está a sílaba forte, elas são classificadas em proparoxítona, paroxítona e oxítona, tá? E vocês vão ler as palavrinhas que estão dentro deste quadro e vocês vão falar como essas palavras são classificadas com relação à sílaba tônica. Olha lá, vírus. Qual é a sílaba forte? Ela é a antepenúltima, certo? Ou ela é a penúltima? Ou ela é a última? Vírus, ela é a penúltima. E biquíni? Olha lá, ó, está até de vermelhinha, ela também é a penúltima. E grátis? Também é a penúltima. Será que todas são a penúltima? Se elas são a penúltima sílaba forte, como que é a classificação? Ela é uma proparoxítona? Ela é uma paroxítona? Ou ela é uma oxítona? Escrevam ali. Depois, vocês vão observar que algumas palavras com a terminação em us, i, is, elas podem ser classificadas em paroxítonas, seguindo de S ou não, olha lá. Então, vocês vão ler esse quadro e vocês vão relacionar, ó. São acentuadas todas as paroxítonas terminadas em us, i e is. Então, se todas são acentuadas, o que elas são? E elas são ditongo, seguido ou não de S, tá bom? Então, vocês vão ter que relacionar, ó.
Safari é uma paroxítona terminada em ditongo? É uma paroxítona terminada em I ou IS? Ou é uma paroxítona terminada em US? Safari é terminado com E, com qual letrinha, gente? Com I, não é? Então, vocês vão colocar a letrinha B ali. E oásis não é terminado com I? Então, vocês também vão colocar a letrinha B. E bônus é terminado com US. Então, vocês vão colocar a letrinha C, tá bom? Lá em Ciências, vocês vão ler um folder falando dos métodos de prevenção para as doenças infectocontagiosas. Lembram que nos roteiros passados nós aprendemos sobre os micro-organismos? Então, aqui está as dicas para evitar ter doenças causadas por micro-organismos. Aí vocês vão ler o folheto e vão responder as questões, tá bom? E enfim, aqui na sexta nós temos língua portuguesa e vocês vão completar essas palavrinhas com L, R ou S. Se vocês tiverem dúvida, é só consultar um dicionário online ou dicionário de mão, tá bom? E depois vocês vão fazer a decomposição dos números conforme o exemplo e escrever por extenso. O que é escrever por extenso, pessoal? É escrever o nome do número. E depois vocês vão colocar os números nos quadrinhos, nas ordens corretas e responder o que se pede relacionado ao número 9.456. Então, essas são as atividades da semana do roteiro 25. Façam com calma diariamente. Qualquer dúvida, manda o WhatsApp para a tia, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem que a pandemia ainda não acabou. Beijinho, beijinho, tchau, tchau!